Vamos estar falando nessa videoaula a respeito da história da igreja e agora justamente sobre aí os primeiros anos a respeito da igreja e aonde nós temos aí como fundamento as escrituras sagradas, as cartas do apóstolo Paulo e outras cartas estarão assim direcionando quem é a igreja, como a igreja deve se portar. Porém, desde o primeiro século, a gente já tem aí algumas influências a nível, inclusive, de heresias que estavam tentando se adentrar nas igrejas e que a gente deve conhecer, porque muitas vezes, nos dias atuais, o inimigo, muitas vezes, ele se mascara, ele se infiltra e ele tenta desvirtuar a igreja do Senhor daquilo para o que ela foi chamada e a sua identidade em Cristo Jesus, tá bom? Então, por isso, é bom estudar teologia para que você conheça com mais profundidade as Escrituras Sagradas e para que você também conheça a respeito da história, e no caso aí da história, a história da igreja e tudo aquilo que cerca as Escrituras Sagradas, para que não venhamos ser influenciados por aquilo que não vem do trono de Deus, por aquilo que não é do Espírito Santo e por aquilo que não glorifica a pessoa de Jesus, tá bom? E aí a gente tem aí, no caso, para os alunos que são aí semipresenciais, eles têm um material físico, aos que são online, a gente tem colocado os vídeos e vai estar enviando aí o PDF a respeito do que diz a esta aula, tá bom? Então a gente vai falar aí para quem tem o módulo físico aí em papel, a página 20 vai falar sobre os judaizantes ou ebionitas que queriam retorno dos crentes às práticas judaicas. Hoje também ainda temos essa influência, até por conta de que a cultura é uma cultura muito bonita, um povo muito zeloso, porém houve essa mistura aí logo de início, e ali no caso, os judaizantes, eles queriam que aqueles que agora estavam seguindo a Jesus, estavam se nominando Igreja do Senhor, que eles estivessem guardando ali as práticas, a velha aliança, as normas da lei, o cumprimento da lei. Seguir Jesus e cumprir a lei. Seguir Jesus e sacrificar animal. Seguir Jesus e praticar rituais ali que são, inclusive hoje, aí ativos em uma religião que é chamada o judaísmo, e por isso, nas nossas aulas, volta e meia, eu cito que tenho procurado usar o nome hebreu ou mentalidade hebraica para diferenciar um pouco, até porque a gente usa o idioma como fonte, e o idioma é o hebraico, porque Jesus, ele fisicamente era judeu, e ele viveu também como judeu, até para que ele pudesse pagar o preço da lei, tá bom? E aí, no caso, é um idioma muito rico, cheio de significados, é um idioma que traz aí revelações espirituais, e nós devemos, então, estar fazendo uso daquilo que é a fonte, tá bom? Mas isso não quer dizer que a gente vá se tornar judeu. Nós somos aí pessoas que seguem a Jesus. Inclusive o judeu, aquele que é ortodoxo, ele não reconhece Jesus Cristo como Senhor, e ele também não reconhece Jesus Cristo como o ungido, que significa Hamashia, o Machia, aquele que é o esperado. Então eles ainda não enxergam, tá bom? Nossa oração é que os olhos espirituais deles se abram. E no caso, a igreja também estava sendo influenciada muitas vezes pelos gnósticos. Eles misturavam as ideias cristãs, ideias judaicas, pagãs, crendo num ser superior, e no caso aí, eles queriam como se conhecesse o bem e o mal, conhecer com profundidade a espiritualidade por si só.
A Bíblia, ela é espiritual, porque a palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra do nosso Deus, ela não é uma letra, ela não é morta. A gente pode ler as Escrituras Sagradas, temos a letra aí no papel, traduzida no nosso idioma, mas ela não é puramente uma letra. Ela puramente não é um conhecimento de letra. Esta palavra, ela é viva, ela é espiritual. E por ela ser viva, por ela ser espiritual, ela vai estar agindo na nossa vida e vai nos tornar alimentado com a palavra, que é o alimento para o espírito de cada um de nós que nascemos da água e do espírito, assim como Jesus falou para Nicodemos, que era uma pessoa que conhecia muito bem da letra, muito bem do Velho Testamento, mas ele estava ali confuso, como é que ele poderia herdar o reino, como é que ele poderia ser aí um homem espiritual. E aí Jesus disse para ele, tem que nascer da água e do espírito, tá? Então o gnosticismo luta e lutava para ter um conhecimento amplo, conhecimento de todas as coisas. Hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas, elas estão procurando o conhecimento numa amplitude que deve procurar, mas isso não deve ser o governo da sua vida. A pessoa não deve se portar com uma arrogância, uma autossuficiência. A pessoa deve deixar Deus revelar dentro de si a verdade plena que vem do trono dele. Você deve procurar conhecimento, inclusive a Bíblia fala que nós devemos buscar esse conhecimento, porque sem ele o povo de Deus perece, mas esse conhecimento é dirigido pelo Espírito Santo, esse conhecimento vem da palavra de Deus. Você pode estudar e deve estudar, como assim eu também, quando necessito, faço, a respeito de religiões, a respeito do que está ocorrendo, porém eu não posso me portar como aquele conhecedor pleno, acima do bem e do mal, acima de tudo que há. E muitas vezes o gnosticismo ele parte para isso aí, inclusive levando a uma questão de ecumenismo, que é uma mistura, ou que todos os caminhos levam a Deus. E a Bíblia é muito clara, o único caminho que leva a Deus é a pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então aí a gente tem as influências na história da igreja, já desde lá, do primeiro século, a igreja estava sendo muitas vezes influenciada, assim como ela também hoje recebe esses ataques internamente, pessoas que são livres, usam o seu livre-arbítrio para conhecer, para decidir, mas muitos tentam influenciar. Inclusive, muitas pessoas abrem locais, colocam ali uma placa de igreja, mas vão partir para uma outra situação. E há aquelas pessoas também que não estão firmadas na palavra de Deus, que muitas vezes são influenciadas e daqui um pouco são levadas por ventos de doutrinas falsas, doutrinas que não têm um princípio bíblico. Então, reforço para você, devemos conhecer as Escrituras Sagradas, devemos ter o conhecimento da Bíblia, devemos ter, como no curso aqui de teologia, que a gente também entra em questões históricas, devemos conhecer a história para que nós possamos ter uma mente aí preservada e atenta a tudo aquilo que vem como ataque. Por quê? Porque a igreja, ela é um propósito de Deus. Tanto o apóstolo Paulo, ele fez aí uma comparação com o corpo. Ele fez uma comparação desse corpo chamado corpo de Cristo, onde Jesus ele é o cabeça. E nós, cada um de nós, fazemos parte desse corpo, independente da placa. Aquele que serve a Cristo, aquele que o reconheceu, aquele que decidiu a sua vida para o Senhor Jesus, ele faz parte desta igreja. E a igreja, muitas vezes, ela que recebe aí nomes por causa de denominações, não importa a denominação. A pessoa está servindo a Cristo, entregou a sua vida, ela faz parte daquilo que Paulo chamou de corpo. Este corpo tem uma cabeça, e esta cabeça é o Senhor Jesus. E nós fazemos parte. E por conta de que nós fazemos parte, nós temos que estar aí
em Cristo Jesus, cumprindo esse propósito dado pelo nosso Pai Celestial e que se cumpriu na plenitude dos tempos, inaugurado na pessoa de Jesus, que é o que você vai ver daqui um pouquinho, aí no próximo vídeo, a respeito da perseguição sobre a igreja, que iniciou aqui com influências internas, tentando desviar ali os crentes, as pessoas que estavam ali seguindo Jesus, com as suas influências. Nós devemos ter muito cuidado com as influências, isso é muito cauteloso, porque o inimigo ele continua aí usando das suas artimanhas para que você não esteja inserido naquilo que é o propósito do Senhor Deus, tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar falando aí justamente de outras etapas, causas das perseguições a respeito da igreja, e vamos estar também falando aí a respeito do caminhar da história da igreja até chegar nos dias atuais.